pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sonho Bem-vindo, o videocast da Vida Bem-vinda. Eu sou a doutora Fernanda Imperial, especialista em reprodução humana, e hoje nós vamos falar sobre a jornada de uma paciente que está passando por um tratamento, que é a Juliana Franceschi. Tudo bem, gente? Seja bem-vinda, Ju! Obrigada, doutora. Eu preparei, uma apresentação assim pra Ju, que a Ju é tão maravilhosa, né? A Ju é apresentadora, jornalista, mestre de cerimônias e dona de uma beleza ímpar. E aí é um prazer você estar aqui, Ju, para falar sobre um tema tão importante, né? E que eu acho que você acaba levando para tantas mulheres, que é a jornada da tentante. Eu acho que acima de tudo aqui, faço 1000 coisas no meu profissional, mas eu também sou uma mulher que sonha em ser mãe, em gerar um filho, e tenho lidado com muitos desafios nesse processo que eu jamais imaginei que lidaria. Não à toa estou aqui, que você é minha médica, né? E estamos juntas nessa luta, na busca por esse sonho. E não é fácil, né, Ju? A gente estava até conversando um pouquinho antes que quando a gente entra nesse universo, talvez a gente, e várias pessoas talvez achem que seja super simples, né? Vou começar ali as tentativas, não deu certo, então eu vou passar para FIV e vai dar tudo certo, tudo rápido. Mas a gente tem que ter consciência de todas as nossas etapas, né? Que talvez chegar até um diagnóstico não é um caminho tão simples assim, e que a gente vai encontrando coisas no meio do caminho também, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, assim, eu acho que quando eu e o Rafa, a gente tem essa consciência, né, de que nós demoramos para conversar sobre a questão ter filhos. Isso sempre foi uma certeza nossa, tanto dele quanto minha, de que eu queria ser mãe, ele queria ser pai, nós estamos juntos, vai fazer 18 anos. Só que a gente começou um relacionamento muito novo, e a gente não tinha nada. Nós morávamos lá no interior de Minas Gerais, né? Nós morávamos em Minas. A gente brinca que a gente tinha um colchão de solteiro e um fogão. E a gente começou a construir a vida. Sozinhos. Sem herança, sem apoio, sem absolutamente nada. Então, foi uma jornada muito de crescimento para que a gente conseguisse chegar num ponto onde que a gente olhasse e falasse, acho que agora a gente consegue sustentar um filho, né? Porque filho é caro. Que sempre foi o que nos disseram, filho é caro. Você tem que ter condição de bancar, filho é caro. E aí a gente sempre ficava, não, a gente mal consegue, né, fechar as contas, como é que nós vamos ter um filho? E aí quando a gente chegou nesse momento, agora a gente vai ter um filho. A gente achou que era assim, vamos ali comprar um pastel, vamos aqui namorar 2 vezes, vamos ter um filho. Simples assim, né? Vamos parar o anticoncepcional, né, Ju? Porque também foram muitos anos de anticoncepcional, vamos de tirar métodos o DIU. Contraceptivos. Vamos tirar o DIU, vamos tirar o DIU e vamos engravidar, meu amor. Bora lá, agora, esse ano já vamos parir, no Natal tamo lá, tendo um neném. Juro pra você que foi nesse nível, assim, a nossa ignorância. Porque é uma ignorância, né? Quando você não passa pelos desafios, você não tem conhecimento das causas, porque não faz parte do nosso universo, então é uma outra bolha. Então, no nosso mundo ali, na nossa ignorância, a gente achou que é isso, vamos tirar o DIU e vamos ter filho. E aí começaram as nossas questões, né? Porque não foi uma só. E tirei o DIU e eu entendi, a partir desse momento, que o meu endométrio estava ali, literalmente, né, atrofiado. Eu estava lidando com uma atrofia do meu endométrio por ter usado o método contraceptivo durante 20 anos seguidos. E isso é muito pouco falado. A gente sempre promove, né, coisas novas, hormônios novos, métodos contraceptivos novos, para que a mulher possa ter o poder de autonomia, de independência e de escolha. E assim, e as consequências disso tudo, né? As consequências disso tudo a ciência tem mostrado recentemente. E eu sou uma paciente que lida com essa consequência. Vou fazer 40 anos. E eu sou dessa geração onde a mulher não poderia jamais ser mãe nova. Sim. Imagina, mãe nova, do interior, que isso? Mãe solteira menos ainda, né? Quando você é adolescente, começa a sua vida sexual ativa. Então, bota anticoncepcional nela, bota DIU nela. É assim, é isso. E hoje eu lido com essa consequência. É um reflexo que tá sendo um desafio muito grande pra gente do meu tratamento. Um dos desafios muito grandes do meu tratamento. E é muito importante, eu acho, trazer isso à tona para que as mulheres realmente tenham esse poder de escolha. Porque na minha época, de 10 anos atrás, pouco se falava de congelamento de óvulos. Há 10 anos atrás eu tinha 30. Talvez fosse mais fácil conseguir embriões. Sim. Né? Com Sim. aquela idade, né? E
poucos falavam. E hoje a gente consegue ter mais acesso a isso, a gente consegue ver muitas mulheres, né? Enfim, a Mariana Rios é uma delas, ela tem falado abertamente sobre o processo dela de decisão de ser mãe, e ela também tá com, acho que 40 anos, ou quase 40, da nossa geração. Então, é um reflexo. Mas é muito desafiador, porque depois do diagnóstico do endométrio fino, vieram as perdas todas, e depois de todo esse processo, já se passaram 4 anos. Sim, foram 4 perdas, né, Ju? Foram 4 perdas, vai fazer 4 anos agora, que a gente tá nessa luta pra tentar engravidar, e a gente fala, a gente pensou tudo errado, a gente não sabia de nada. E é bem isso, e a gente vai aprendendo durante a jornada, né? Porque a gente tem essa ideia mesmo que engravidar é fácil. Não sei de onde que todo mundo tirou isso, mas se a gente pensar em mulheres até 35 anos, a chance mensal é de 20%. Nossa, baixo. que... Eu não tenho acesso aos números matemáticos, 20%. Né? E claro, e se for mais idade ainda, né, 40 anos, essa chance vai para 8 a 10% de engravidar naturalmente. Então, é uma chance baixa. Entendi. Não então eu já engravidei bastante. Assim, já. Não tá é tão simples assim engravidar, né? É um processo complexo. E a gente precisa desmistificar isso também, né? Porque não é assim, parei realmente o método contraceptivo, vai lá no primeiro mês e engravida. Tem gente que acontece isso? Tem. Mas a gente vem também de uma parte que a mulher, ela tá trabalhando mais, ela vai construir carreira primeiro, e aí ela vai buscar a maternidade mais velha, e só de buscar a maternidade mais velha também a gente vai ter mais dificuldade. Nível de estresse também, né? Tem total uma correlação que a mulher, há 15, 20 anos atrás, era mais ou menos isso. Você nasceu pra ser mãe, pra casar, né? Ter filhos, e esse é seu destino. E a gente veio galgando, batalhando muito, né, há muitos anos, para que a gente pudesse também ocupar nossos espaços como profissionais. Sim. E isso também vem de mãozinha dada com um nível de estresse altíssimo, porque a jornada da mulher não é só trabalhar fora. A jornada da mulher é cuidar dos filhos, é cuidar da casa, é ficar com 25 abas abertas na cabeça. Sim. Tanto é que eu falo, gente, às vezes o Rafa pergunta pra mim, ele fala, nossa, amor, hoje você tá meio estranho, o que aconteceu? Eu tô cansada, mas não é um cansaço físico às vezes, é um cansaço mental, porque são todas as minhas funções profissionais, são todos os meus 6 pets, eu tô com 2 muito doentes, então são todos os médicos específicos. Aí, às vezes eu paro pra pensar, a minha mãe fala, você já vive uma realidade de maternar, de mãe. Porque essa era a minha realidade, quando minha mãe conversa comigo, né, ela fala, essa era a minha realidade com crianças pequenas. É a comida específica de um, os remédios nos horários de cada um, é o médico de cada um, os exames, a pastinha de exames, eu tenho tudo organizado. Aí eu falo, Deus, se isso for um teste, né, alguma coisa, pra você ver se eu tô apta, eu acho que eu tô passando nessa prova. Então, assim, e a gente tem que também pensar nessa questão do estresse. Porque o estresse influencia em tudo. Influencia na qualidade dos óvulos, na qualidade do sono. O sono impacta na questão do cortisol. E aí vira uma coisa louca de bola de neve maluca que quando você não tá nesse universo, você não tem esse conhecimento. Não tem esse conhecimento. Ô Ju, e como que foi chegar até esse ponto de falar, ok, agora nós precisamos de ajuda, talvez uma ajuda mais específica, para fazer um tratamento mais específico? Foi você que disse. Uai, foi simplesmente, né? Quando eu cheguei aqui na doutora Fernanda, eu cheguei aqui na tentativa de engravidar naturalmente. Aí fizemos, né, vários exames na época. Esterossalpingografia, esteroscopia, aí trata endometrite, e não sei o que. Aí você vai descobrindo uns mundos que você fala, meu Deus, que nome que é esse, que trem que é esse? Aí vai né, desmistificando. Então poderia ser isso, poderia ser endometrite, que impactou na questão da possibilidade de gravidez. Então agora vamos, né, tentar, tá tudo bonitinho, saudável, os exames, né, homocisteína baixou, os exames estão bons, vamos agora tentar. Vamos. E aí nisso a gente teve 2 gravidez químicas, né? Nesse processo. Num curto período de tempo, né, foram 8 meses, foi uma em junho e a outra em dezembro, que, né, se a gente fosse pensar, ok, se eu tivesse mais nova, talvez poderia ser uma gravidez que vingaria, talvez? Poderia, a gente não sabe. Mas não deu certo, e a partir disso, quando eu voltei aqui,
você falou abertamente que achava que, né, pro meu caminho, para que eu conseguisse, né, ter meus filhos, um filho nos braços, a possibilidade para nós seria a FIV. Porque aí a gente junta vários fatores, né? Eu acho que quando a gente vai investigando esses fatores, a gente também entra nesse universo um pouco de óvulo e espermatozoide, né? Qualidade de gametas, que a gente não sabe, né? Que é o que outra brisa acontece. muito... Gente, medicina é um trem doido. É outra brisa. Porque tem total impacto ali, a qualidade dos gametas tem total impacto na formação do embrião e na qualidade desse embrião, né? Sim. Que também pode ser uma causa de abortamento, né? De gestação bioquímica. Não só as outras causas externas, como na maior parte das vezes um abortamento é causado mesmo pelas alterações embrionárias, mas que são erros aleatórios, mas a gente pode ter isso uma seguida da outra e que pode indicar mesmo que é uma qualidade pior ali dos gametas por algum motivo, né? Que muitas vezes está relacionado aos hábitos. Então, hábitos como cigarro, falta de atividade física, dieta inadequada. Mas, muitas vezes, a paciente maravilhosa faz tudo certinho. E mesmo assim, a gente pode ter uma qualidade inferior. Eu sou premiada, gente. Eu sou ótima. Eu sou assim... como é que falava isso? Um Kinder Ovo. Pode falar a marca aqui? Não sei. Mas aí, sabe Kinder Ovo que você compra, não sabe a surpresa? Doutora Fernanda foi assim comigo. Ela me olhou e falou, nossa, essa paciente é tão boa. Vamos lá, vai dar certo. Vai ser muito tranquila a jornada dela. Quando abriu... Vem bastante coisa. Mas aqui também, né, Ju, você tem uma doença autoimune, eu né, tenho lúpus. que é o lúpus, a fibromialgia. Sim. Né, tudo isso também pode impactar na qualidade de óvulo. Isso também a gente foi fazendo esse diagnóstico, né, nesse meio tempo. E aí, diante de tudo isso, eu falei até pra você, né? Falei, Ju, vamos partir pra FIV pensando em diminuir o tempo para engravidar. Sim. E isso é importante. Sim. Né? Quando a gente já tem uma certa idade e baixa reserva, né? O estoque de óvulos diminuído, pensando em qualidade, pensando em formar embriões melhores e diminuir o tempo para engravidar, a gente tem a FIV ao nosso favor, junto com a biópsia embrionária e análise genética, né? Que a gente pode fazer a análise genética desses embriões e aí transferir um embrião com o número de cromossomos normais, aumentando a nossa possibilidade. Sim. Então, acho que até para formar, né, o embrião, né, Ju, a gente teve um pouco aí de dificuldade, foram várias medicações coadjuvantes, várias etapas envolvidas, mas chegamos, né? Eu acho até legal a gente falar isso, porque eu tive que fazer 3 ciclos e nós tivemos nos 3 ciclos 29 folículos, que é considerado um número bom. Dos 29 folículos, nós tivemos 20 ou 21 que fertilizaram. E dos 21 fertilizados no total, nós tivemos 2 embriões. Olha o funil da FIV, né? E um único embrião euploide. Então, assim, meu funil foi algo que também impactou muito pra nós, assim, lá em casa. Foi muito desafiador pra nós como casal. A gente sentiu muito, porque... a gente é uma jornada que você só vai aprendendo, não dá pra saber o que esperar. Não tem como prever o que vai acontecer na próxima etapa. Porque é isso, alimentação impecável, cortei tudo, não pode isso, não pode aquilo, fui na nutricionista, não pode glúten, não pode lactose, não pode açúcar, não pode álcool, não pode isso. Tem que dormir não sei quantas horas por noite, fazer exercício, tudo, eu faço tudo, eu sou muito... determinada pra tudo na minha vida, é uma característica muito forte minha, de determinação. Então eu falei, se eu tô disposta, se no que depender de mim, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Não pode café, não pode refrigerante, não pode... Eu sou uma pessoa que hoje eu tô tomando café, é o primeiro dia da semana que eu tô tomando um golinho de café. Eu não tomo mais refrigerante, Coca-Cola, fiz promessa. Desde então, não sei mais o que é o sabor da Coca-Cola. Às vezes eu fico sem tanta vontade, eu vou lá e fico só os cheirinhos assim, ó. Parece uma doida. Mas não tomo mais Coca-Cola, sabe assim? Eu tinha uma rotina com o Rafa super ativa, a gente sempre se sentiu super jovem, saía bastante, querendo ou não, às vezes tomava uma coisinha, um beer night aqui, um drinkzinho ali. Agora eu conto nos dedos, vou tomar uma tacinha de vinho, aí toma uma taça, você já fica, não vou tomar muito mais não, porque, né, não vou lidar com os impactos disso. Exercício físico faz todos os dias, diariamente. Então, na nossa cabeça, a conta tava pronta para fechar, a matemática ia ser, vamos pela matemática? Então, check, fazendo tudo. Vai dar certo. Vamos conseguir 5 embriões. Aí o Rafa já vinha, né, com o sonho aqui em cima. 5 embriões. Primeira vez, nenhum. Segunda vez, nenhum.
terceira vez, com os tratamentos diferentes que a gente, né, foi implementando, você implementou outros tratamentos nesses processos, conseguimos 2 embriões, que foi a gente fala que é o nosso bombom de ouro que tá guardado. Tá ali. É. Ô, Ju, quanto que você acha que impacta, né, toda essa mudança para a mulher? Porque claro que a gente sabe que tem um impacto positivo em tudo isso, da gente deixar de fazer coisas que no final das contas também são coisas inflamatórias, coisas que prejudicam a nossa saúde, né? Mas pensando mais voltado para a maternidade, porque a gente muda, né, a vida. Fala assim, eu vou mudar completamente a minha vida pensando dessa jornada de tentativas. O quanto que impacta isso para a mulher, assim, mudar completamente a vida? Muito. Muito. Né? Você sabe que eu tenho a sensação, às vezes, que a minha vida tá parada. Tipo, só muda o número do ano, mas parece que eu tô vivendo a mesma coisa, num looping, presa num looping. E ao meu redor, né, as outras pessoas vão evoluindo, fez tal coisa, mudou de casa, tendo o segundo filho, o terceiro filho, isso aqui, e eu continuo aqui, eu e o Rafa, a gente continua aqui no mesmo tema, na mesma batalha, na mesma luta, e às vezes toda essa mudança, é que para quem tem uma alimentação, uma rotina muito desregrada, eu acho que o equilíbrio é sensacional. Mas para mim, chegou um ponto que eu falei, não, tá muito chato isso. Tá começando a atrapalhar a minha saúde mental. Sim. Porque já é um peso danado, a gente se sente extremamente culpada, a gente se sente extremamente incapaz. Graças à terapia, eu saí dessa fase da culpa, de achar que o problema era meu. E não do casal, né? Porque quando um casal chega na FIV, a questão é dos dois. E se um casal Sim. se escolheu, é igual eu e o Rafa, a gente tem muito essa conversa. Que se a gente se escolheu pra ficar junto até quando a gente for velhinho. Tipo, a gente gosta muito da companhia um do outro. A gente, né, como qualquer casal, a gente, óbvio, briga, mas a gente dá muito certo. Então a gente imagina a nossa vida no futuro, velhinhos. Só que a gente, né, cada vez mais fala, putz, a gente quer deixar o nosso legado num outro ser humaninho, ensinar as coisas boas que a gente aprendeu, né, passar por esses desafios de educar uma criança, de as noites sem dormir. A gente quer viver isso. Então, se tornou um sonho, assim. Então, cotidianamente, eu vivo e respiro esse tema. Não tem como. As pessoas falam, para de pensar que engravida. Isso, gente, juro, eu tenho vontade de perder o réu primário, às vezes. Para de pensar que engravida. Só engravida se Deus quiser. Imagina fazer FIV, comprar um filho. Que isso, onde já se viu? Tem certas coisas que as pessoas, elas perdem total a noção do que falar. É que eu sou muito calma, muito paciente também, é uma característica minha, né? Eu sou super paciente. Então, eu simplesmente só olho, às vezes, e faço... Mas tem muito preconceito, né, Ju? Muito preconceito. Muito. E tem aquela sensação também, que eu passei por essa sensação e já consegui também sair dela, não sei se acontece com outras mulheres, de você ama muito seu marido ama você. Aí o seu marido quer ser pai, você também quer ser mãe. E aí você pensa, não tá dando certo, a culpa é minha? Melhor separar, porque ele arruma uma mulher que ele vai conseguir ter um filho. Eu tive isso na minha cabeça, eu tive essa fase no meu relacionamento. E o Rafa falava, amor, que isso? Você tá doida? Não, para. Tá indo um negócio, não vamos mais, não quero mais saber disso, porque tá mexendo muito na sua cabeça. E eu tive realmente essa questão de achar que às vezes, né, talvez seja melhor a gente se separar então, já que não deu certo. E isso foi no segundo ciclo, né? Já que não tinha dado certo, veio essa nuvem na minha cabeça. Talvez realmente eu não possa corresponder a essa expectativa dele de, né, ter um filho. Então talvez seja melhor a gente se separar. Eu tive essa conversa com ele. Pra você ver o quanto impacta a vida de uma mulher, assim, pra mim é extremamente desafiador. Hoje eu consigo lidar melhor, mas são dias e dias, e todos os dias eu penso nisso. Consegue lidar melhor e consegue falar sobre isso, né, Ju? Porque muitas vezes... Mas 4 anos, né? Muitas vezes esse assunto é velado. Ninguém fala, a gente sobre tem isso. vergonha de falar, na verdade. Pelo menos eu falo por mim, né? Eu sentia muita vergonha, medo do que as pessoas poderiam dizer. E aí eu não estava preparada para lidar com as expectativas alheias. E quando você fala, as pessoas também criam uma expectativa sobre o que vai acontecer com você. E aí a expectativa, 50% de chance de qualquer coisa, de você, né, ficar muito feliz, ou 50% de chance de você literalmente se frustrar. E aí, como fazer? Você tem que lidar com as suas expectativas, né? As expectativas de vocês como um casal e as expectativas de todas as pessoas envolvidas. É muito louco.
Acho que por isso que as pessoas não falam mesmo, né? E aí tem gente que fala assim, não falo porque inveja, né? As pessoas não sei o quê. Óbvio, tem muito isso também de você se blindar, se proteger, cada um com a sua religião, se proteger espiritualmente ali, na sua crença. Eu sou uma pessoa de muita fé, creio muito em Deus. Então, às vezes, você segue meio o seu coração nesse sentido. Tipo, não quero falar sobre, né? Só vamos falar depois. Igual tinha aquela coisa dos antigos, só pode falar da gestação depois das 12 semanas. Porque antes disso, você pode perder o bebê. Então, são crenças muito particulares. Eu acho que também respeitar, né, as crenças de cada um faz parte do processo como um todo. Tem mulher que não liga pra isso e ok. E tem mulher casais que acreditam que isso faz parte do seu processo, é parte importante do processo, né? Você até estava me falando, né, sobre isso, porque é difícil a gente encontrar relatos, né, de pacientes que passam mesmo por esse processo. Acho que isso talvez esteja ficando um pouco mais comum por conta da exposição de mídia, né? E de mulheres, talvez, que estejam querendo engravidar mais velhas, né? Sim, talvez, não sei. Pode estar ficando um pouco mais comum, mas ainda assim é difícil, né? A gente vai encontrando muita informação técnica. Né? Vocês já chegam aqui PhD, hein, Five? Né? A gente não precisa mais explicar nada para elas. Nossa, eu estudei tudo, eu fiquei maluca. Já tem muita informação, né? E muita informação técnica, mas ao mesmo ponto, assim, que as pacientes, cada uma é diferente, né, da outra, e não adianta só a informação técnica ali, mas o que vai ser para cada uma, né, a jornada de cada uma, mas as experiências pessoais sempre podem ajudar, né, eu acho que essa ajuda, essa parte psicológica também, sim, ajuda muito nesse processo. É porque gera uma conexão de só quem passa mesmo, porque tem mulher que vai fazer FIV e vai dar tudo certo, vai ser tudo muito mais simples. E tem mulher que vai fazer FIV e vai quebrar a cara. Quebrar a cara, assim, no processo, igual foi comigo. Eu achei que ia ser fácil. E eu quebrei a cara no processo. Não foi tão simples quanto eu imaginei. Porque eu achei que era... a ciência tá aí, né? A ciência se desenvolveu, graças a Deus. Né? Deus permitiu, não é? Tem gente que fala isso, que Deus permitiu que o homem desenvolvesse a FIV. Se Deus permitiu, é pra gente usar. Então é isso, tem gente que fala isso aí na internet. Eu gostei dessa frase, achei ótimo para quando alguém vem falar para mim que uma não ferramenta, pode... Uma ferramenta. Só que assim, o processo não é igual para todas. Tem mulher que tem óvulos, muitos óvulos, e aí não consegue ter embriões. Tem mulher que tem poucos óvulos e consegue ter embriões. Tem mulher que faz várias TECs, né, que é a transferência de embrião congelado, e não consegue chegar numa gravidez. A gente foi conhecendo casais que fizeram 6, 7 TECs. E isso também pra nós, a gente ficou, nossa, e agora, né? Como é que vai ser se a gente estiver nesse mesmo processo? Porque, enfim, cada casal é um casal, cada um lida com as suas questões. São N diagnósticos relacionados à infertilidade. E essa palavra é um peso também. Sim. Fala infertilidade. Eu tava falando disso com o Rafa ontem à noite. Ele, nossa, amor, essa palavra é muito pesada. Só que é ou não é. Quando você tem algum diagnóstico relacionado... é causa de infertilidade. Eu não gosto desse termo também, apesar de trabalhar com isso. É muito louco, mas assim... Porque acho que carrega muita coisa, né? Infertilidade. Eu gosto de dificuldade para engravidar, então, eu acho mais leve. E a gente mas não deixa de ser infertilidade. Exato. Mas é um termo mais pesado, né? É pesado, não é pesado? Você fala, se ouvir infertilidade, você já olha e fala, nossa... Olha, parece que fica igual antigamente, quando eu chamava a mulher de bruxa. Parece que é isso, sabe? Você não é meio parecido? Traz um negócio, assim, parece que desce uma sombra. Infertilidade. Acho que, e assim, o que eu penso? Nós temos que normalizar estas questões. E a gente só vai conseguir normalizar com o que a gente tá fazendo agora. Falando da congelamento de ovos, falando dos diagnósticos possíveis, falando da bendita dessa palavra. E a gente desmistifica ela, trazendo as possibilidades de tratamento. Então, tem que falar. Porque também não é que recebe um diagnóstico de infertilidade, receber esse diagnóstico não quer dizer que acabou. Exato, né? Não acabou pra você. Não acabou, você só vai começar uma nova etapa. Pode ser que você faça um tratamento clínico que você engravide espontaneamente, ou pode ser que você precise de uma FIV. Como foi o caso da Fernanda. É Fernanda, né, que ela chama? Ela veio pra fazer a FIV, e aí ela fez todo o processo, tratou a endometrite e engravidou. A Fernanda com 41 anos.
A chance é o quê? 8%? É. Então, olha só pra você ver. Então, assim, existem essas possibilidades, óbvio. E o que eu também vejo muito ao meu redor, às vezes, assim, são mulheres que não conseguem engravidar. E aí elas, né, vão ao médico e o médico não faz pedidos de exames específicos. E aí essa mulher pensa, se eu não conseguir engravidar até agora, não é pra mim. Mas não pesquisou nada. Não pesquisou um pólipo, não pesquisou mais a fundo se tem uma adenomiose, uma endometriose, uma endometrite, se as trompas estão obstruídas. Tem mulher que tá tentando engravidar há 5, 6 e nunca fez uma esterossalpingografia. Isso eu falo, gente, não, calma. Aí não. Aí não bota a culpa em Deus, não, que Deus tá muito ocupado. Coitado de Deus, tá cheio de coisa pra se responsabilizar lá. Então, assim, não pode ser uma transferência. Eu acho até importante a gente também trazer esse tema, porque as pessoas associam muito isso à fé. E assim, a gente tem que se conscientizar que nós temos que dar o nosso passo para que Deus também faça as coisas que Ele pode fazer. O sopro da vida é Deus quem dá, obviamente. Mas se você tá com as trompas todinhas obstruídas, como é que Deus vai poder fazer alguma coisa por você? E o tempo que a paciente às vezes espera para procurar ajuda tem total impacto na chance de sucesso dela, na chance de ser mãe. Isso é muito importante. Porque veja, né, se você tá ali, tentou durante 1 ano, e aí procurou ajuda, você teoricamente tem uma idade melhor para fazer o tratamento e tem uma melhor chance de sucesso. Se você demorou 5 a 6 anos para procurar ajuda, provavelmente a sua chance vai ser muito inferior do que nos 5 anos antes. E eu recebo muita paciente que vem assim, né? Fala, por que eu não procurei ajuda antes? Porque a gente vai diminuir qualidade de óvulo, a gente vai diminuir quantidade de óvulo e no final vai diminuir a chance de ter um bebê em casa. Então é muito importante esse tempo de procurar ajuda, né? E o procurar ajuda não quer dizer que precisa fazer um tratamento de fertilização in vitro. Procurar ajuda significa que você vai investigar e vai tentar descobrir o porquê dessa dificuldade e que às vezes a gente consegue tratar sem um tratamento de reprodução assistida. Exato. Às vezes é um desequilíbrio hormonal, que pode estar com uma progesterona baixa lá. Às vezes é uma endometrite. Às vezes é uma trompazinha lá que está obstruída, né? Enfim, tem todas essas... Às vezes depois que teve uma perda, no meu caso, que eu tive recorrência de sinéquias. Então, assim, podem ser várias coisas, porque o corpo, né, é maravilhoso. O nosso corpo funciona de uma forma, uma máquina. E quando tem alguma pecinha ali fora do lugar, ele vai ficar desequilibrado. Então, é importante entender qual pecinha que tá ali fora do lugar, que não tá deixando que essa máquina funcione no seu perfeito equilíbrio, né? É igual arrumar um relógio desses relógios antigos que a gente vê nos filmes de antigamente, que tem um monte de coisa dentro. Se uma coisinha sai do lugar, o relógio já não funciona perfeitamente. E o mesmo é com o nosso corpo, né? Com o nosso sistema reprodutivo. Então, eu acho que é importante a gente ter essa conscientização. Eu, né, sempre fui ao médico uma vez por ano, sempre fiz tudo certinho, Papa Nicolau, tudo bonitinho, porque eu criei essa conscientização pelo meu diagnóstico de lúpus, que foi muito precoce. Eu fui uma menina, uma criança, uma adolescente que sempre ficou muito doente, dei muito trabalho para os meus pais, menstruei muito nova, menstruei com 9 anos de idade. Então, assim, com 11 eu já tinha uma bunda gigante, então, assim, tudo veio muito rápido na meu processo de evolução para que eu me entendesse como mulher. Então, eu sempre tive esse cuidado de, não, vamos lá, tem que fazer o Papa Nicolau. Mas eu sempre tive muito tabu, não é nem preconceito, é tabu e medo dessas questões de, será que eu vou ter que fazer um tratamento? Eu sou uma mulher que, por mais que tivesse todo aquela coisa Caxias de fazer bonitinho, o médico pediu, vou fazer. Exame de sangue, vou fazer. Aí vou fazer ultrassom, vou fazer. Mapa Nicolau, tá bom. Toma isso aqui, toma. Eu sempre fui Caxias. Eu sou uma paciente nesse sentido, mas quando foi chegando a possibilidade de ter que pensar de que será que vai ter que fazer um tratamento, eu tinha medo. Você sabe que eu vejo isso, Ju, muito mais com a parte masculina do que a mulher, né? Eu acho que a mulher ela é um pouco mais, talvez, cabeça aberta para procurar ajuda. Agora, os homens, nossa, tem muito impacto disso, de falar, eu vou fazer um exame, e se esse exame der alterado? E eles
eu acho que eles sentem mais. Rafael vai me matar, mas fora o drama, né? E o drama pra fazer o exame, né? Gente, pelo amor de Deus. Uma mulher que faz uma FIV, ela tem que fazer milhões de exames antes, tá? Nenhum deles é bom, já vou ser bem sincera. Nenhum é bom, não é bom. Quem fala que é bom, não tá mentindo. Nenhum é confortável. A esteroscopia não é confortável, porque você sente dor depois, você fica apreensiva pra fazer durante. Tem gente que faz anestesia e é pra morrer mesmo. A esterossalpingografia é chato pra cacete. Você já tem que ficar pelada toda hora na frente de pessoas que você não conhece. Então, assim, aí um monte de exame de sangue, um monte de não sei o quê. Demora, resultado que demora, laboratório que demora 25 dias pra te dar um resultado de você vai ter um fator 5 de Leiden lá, você vai ter uma trombofilia, não sei o que você fica naquela angústia esperando. O homem é só ir lá. Demora 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, se ele demora muito pra se concentrar. Gente, por Deus, eu juro, o Rafa ficava, ai não, mãe, eu vou fazer esse exame, nossa, eu tô muito ansioso, nossa, eu não vou conseguir, nossa, eu não vou gostar, ai não, cheguei lá, nossa, muito constrangedor. Eu tinha vontade de socar. Mas tem esse tabu. E, claro, depende muito. Depende muito do local que você faz também o exame, porque eu já tive histórias assim de pacientes que realmente pode não ser nenhum, constrangedor. Deus. Constrangedor, mas desde que você faça num bom local, é um exame super importante pra gente fazer diagnóstico, né? E por mais que a gente tenha medo do diagnóstico, é melhor a gente saber e poder tratar da forma adequada do que ficar com esse diagnóstico velado, né? O não saber, eu acho muito difícil. É muito ruim. É ruim, porque você vai ficar tentando... Quantas mulheres, né, já passaram aqui e ficaram tentando por anos, e aí quando a gente vai fazer essa investigação, você fala assim, olha, você não engravidou por esse motivo. Nossa, agora tirou um peso das minhas costas, né? Porque eu descobri o porquê que eu não consigo engravidar. E a rotina que a gente faz no ginecologista, muitas das vezes não vai pegar nada desses diagnósticos, né? Não vai fazer uma investigação mais específica, não vai pensar nessa outra parte, todo esse outro diagnóstico que pode ser não comum, né? Para as pacientes. Então, é a investigação personalizada, o tratamento personalizado e tudo personalizado, né? Porque cada um é único, né? E muitos diagnósticos. Eu não imaginava nessa infinidade de diagnósticos, quer dizer, é água dentro do não sei o quê, que eu não sei nem o nome disso. Não sei o quê. Cada hora eu descubro que tem um diagnóstico. Daí você começa a conversar com algumas pessoas, né? Eu tô dentro de um grupo lá das mulheres, elas vão compartilhando. Ai, meu diagnóstico foi esse, meu diagnóstico foi esse. Tem coisas, baixa reserva. Menopausa precoce. Que agora também tá em alta, acho que a Nayara Azevedo compartilhou que ela tá com 28 anos e foi diagnosticada com menopausa precoce, né? Aí eu falei, olha que importante ela trazer esse tema à tona, porque tem um casal de amigos nossos, inclusive nossos compadres, que a gente não sabia. A gente foi saber esse ano que eles não tiveram um segundo filho, porque essa nossa amiga teve menopausa precoce aos 36 anos. E também nunca tinha contado sobre isso. Então, olha como é importante. São muitos diagnósticos e que não tinham espaço, não eram falados, não eram mencionados, muito por nós mesmos, mulheres, pela essa vergonha, por essa sensação de incapacidade, por essa sensação de se sentir diminuída, né, de se sentir menor, de tudo. A gente carrega essa sensação nas costas, é igual um fantasminha, eu falo que é igual um miquinho. O miquinho fica aqui o tempo todo. Aí você vai dar atenção pra ele ou não. Tem dia que o mico é mais forte, ele fica tanto enchendo seu saco que a gente fica naquela sensação de, nossa, vou tomar banho, lavar a cabeça pra ver se melhora. E chora. E tem dias que o mico fica falando e você fala, cala a boca, não vou te dar atenção hoje, mas o mico tá sempre aqui, nessa sensação. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que nós, principalmente a nossa geração, foi moldada no sentido de que você nasceu para constituir família e ser mãe. E aí, se você não alcança isso, o seu subconsciente continua te dizendo que você é imprestável. Você não vale nada, você é uma imprestável, você não presta nem pra isso. Vai prestar pra quê? É muito, muito desafiador, muito desafiador. Hoje eu tô num dia ótimo, eu falo, dei muita sorte. Hoje eu tô num dia ótimo, porque eu consigo falar sobre, eu não choro. Mas, por exemplo, há 2 dias atrás, eu tava chorando, e o Rafael tava lá em casa, administrando as questões do meu mico e da minha cabeça, né? Das vozes da minha cabeça. São altos e baixos, né? E acho que tudo bem, nós somos humanos, né, Ju? E toma um monte de hormônio, né, doutora? Só pra ficar mais desafiador. Colabora. Ô, Ju,
E me fala uma coisa, quais são as expectativas aí para os próximos passos? A gente tem tentado fazer um exercício de não criar muitas expectativas. Ai, não, porque né, a gente é responsável pelas expectativas que a gente mesmo cria. E eu tenho tentado fazer um trabalho na minha cabeça, nem sempre ganho também não, porque né, a cabeça da gente é um trem muito doido, de ficar, olha, é possível dar certo, possível não dar certo. Possível dar certo, possível não dar certo. Eu fico assim na minha cabeça. Ah, é aquilo. 50% de chance de dar certo, 50%. E nem sei se é 50%. Eu fico falando pra mim mesma. Às vezes nem é essa a divisão. Então, a gente tem tentado pensar em etapas agora. Diante de tudo que a gente veio vivendo no processo de FIV, né? Da dificuldade para conseguir embrião, da dificuldade, da ansiedade para temos um euploide. A gente nunca vai esquecer. Eu lembro exatamente quando você me mandou uma mensagem dizendo temos um euploide, temos um embrião saudável. Você quer saber o sexo? Aí eu falei não, não quero saber. Eu lembro como se fosse hoje. A gente chorou copiosamente igual duas crianças, porque já vínhamos de são processos, etapas, né? Que a gente não chegou nem a experimentar isso. Então, assim, é igual um videogame. É muito louco fazer essa comparação, mas é igualzinho um videogame, que às vezes você para numa fase, e aí você tem que fazer aquela fase várias vezes para passar para a próxima fase. Enfim, até chegar, né, no bolinho lá do Mario Bros, que você chega e aparece a princesa e não sei o quê, e aquele bichinho comemorando. E assim, eu fico tentando fazer comparações simples para não me colocar num espaço onde eu possa me prejudicar emocionalmente, sabe? E acho que o tratamento, né, e as etapas requer muita resiliência, né, Ju? Da gente, nossa, muita, né? Da gente respeitar as etapas e comemorar cada conquista. Não tentar criar tanta expectativa, porque isso realmente é ruim, mas a gente quer, né? E quando a gente quer, é difícil, a gente quer e vai, né? Só vai. E vai comemorando cada etapa para ali no final ter um final feliz, né? Eu acho que é isso que a gente quer. Mas o final feliz você começa o tratamento já achando que já vai dar achando que já certo, tá ali né? no final feliz. Exato. E não é bem assim, não é tão simples como comprar um pastel. Não é assim tão simples. Não é simples. Ah, eu quero um pastel de queijo ou de carne. Não é assim tão simples. É muito mais desafiador que isso, porque aí, quando vem a questão da biópsia, eu lembro do Rafa, a gente conversando sobre esse tema, e ele assim, mas como assim, mórula? O que é isso? Ah, D5, D3, ai, parou em D3, parou em D4, ih, chegou em D7, não sei o quê. Ele, mas o que é isso? Então, assim, são várias coisas que você vai descobrindo no processo e vai, né, se familiarizando. Eu sei que para cada paciente é de um jeito, tem mulher que prefere não se familiarizar muito, tem homem que não se envolve. O Rafa no início mesmo não se envolveu demais, ele não queria nem ver eu aplicando injeção, não queria nem saber, não queria nem... Ele ficava apavorado, não sabia como lidar. E agora não, agora ele fica mais atento, ele começa já a perceber a alteração hormonal de alguma forma, ele vê que eu tô mais pra baixo, mais triste, ou chorando demais, ele já vai, ele, né, graças a Deus, ele faz ali alguma parte pra que me acolha, ele me escuta, né? Que me escuta falando, às vezes eu só quero falar, às vezes você só quer falar alguma coisa e só quer realmente... né, botar pra fora o que você tá sentindo, e ele escuta, e ele tenta não me arrumar soluções, que às vezes ele também quer me dar soluções, eu falo, não quero solução de nada. Eu só quero falar. Então, é muito desafiador pro casal, pra mulher. Eu tenho amigas que falam, não, eu não consegui engravidar, tô tentando há 1 ano e meio, e eu não vou nem entrar no processo difícil, isso aí não é pra mim. Eu não estou disposta. Tem mulher que faz uma estimulação, por exemplo, já não conseguiu, não quero mais. Porque sofre muito, ou, né, vê que chegou num estágio onde não vai conseguir lidar com aquilo emocionalmente. E lá em casa a gente lida com o oposto. Porque eu falo, né, o Rafa fala, não é a todo custo. Aí eu falo, mas o que é todo custo? Eu falo, pra mim, o custo é um bebê nos braços, né? É eu poder viver esse milagre.
E ele fala, não, porque se depender de você, se a médica falar, toma a injeção, não sei o que lá, você nem sabe o que vai acontecer, você não sabe nem a consequência disso. Ele, qual que é a consequência desse tanto de hormônio que você põe pra dentro? O que pode acontecer daqui 20, 30 anos? Eu falo, não sei, não quero saber. Não tô preocupada com isso. Tô aqui no meu sonho. Tô aqui agarrada no meu sonho, tô atrás do meu objetivo. Então, é muito desafiador pra essa questão em relação aos casais, a entrar em compatibilidade. Hoje ele fica me cobrando a gente precisa colocar um limite. Ele fala. E eu falo, eu não sei te responder. Você sabe que o limite, né, da FIV é muito pessoal. Né? Eu falo para meus pacientes assim que existe o limite físico, o limite financeiro, o limite psicológico, o limite da medicina, porque às vezes a gente não tem mais óvulo, não tem espermatozoide mesmo. Mas é muito pessoal. Né, até onde a gente vai. Porque a gente tá mexendo com sonhos, né? E você fala até onde a gente vai. Até onde cada um consegue ir. Né? Vai muito de cada um. É muito particular. Muito particular. Então, assim, eu falo pra ele, enquanto eu conseguir trabalhar, enquanto eu conseguir, enquanto der certo, enquanto eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance e tal, até dar certo. Aí ele fala, minha vida, as coisas não são a todo custo. E aí a gente vive esse impacto, assim, mas agora, nesse processo, a gente tá na luta com a questão do endométrio. Eu acho que é o 6º mês que a gente faz um tratamento diferente. E eu vou falar, eu achei que eu ia lidar mais fácil. Mas como, assim, de novo, por isso que tenta não criar expectativa, porque você se lasca quando cria expectativa. Falei, não, agora assim, acho que a coisa mais difícil que a gente tinha pra fazer, entendeu? Já foi, porque tudo já foi difícil. Então, assim, agora já deu. Já acabou a cota das dificuldades. Agora vai ser mais tranquilo. Aí passou o 1º mês, aí passou o 2º mês, aí passou o 3º mês, passou o 4º mês, aí passou o 5º mês. Eu falei, gente, não. E agora? E agora? Assim, é preciso muita... É preciso querer mesmo. Resiliência, né, Ju? A gente saber também o momento certo, né? Que isso eu falo muito também. Eu falo, não adianta a gente fazer por fazer. Né? Sim. Tem que esperar o momento certo, o momento mais adequado pra gente ter a nossa melhor chance, porque no final é isso que a gente quer, né? E eu acho bebê que isso, em casa. E eu acho que isso é importante dizer, porque não são todos os médicos que têm essa conduta, né? Tem alguns médicos que eu vejo ali para algumas amigas minhas. Bora, vamos fazer. Sem ver fazer um estudo ali para ver se tá tudo bem, sem fazer um tratamento, sei lá, de repente averiguar ali uma endometrite, né, que foi um dos casos meus. A gente fez inseminação, eu tava com endometrite. Como que aquela inseminação ia dar certo? Não ia dar certo. Que não foi aqui, diga-se de passagem, mas assim, só um parênteses, né, que a gente já tinha passado por um tratamento. Então, assim, fiquei grávida de 6 semanas, mas como que teve possível evolução? Então, talvez se eu tivesse cuidado da endometrite, talvez naquela inseminação eu poderia ter engravidado? Talvez poderia, porque se engravidou com a endometrite, entende? Mas é muito desafiador, eu acho que é importante a gente falar sobre os tratamentos, é importante falar sobre o zelo, sobre o cuidado, sobre essa não... A gente quer o tratamento para acelerar, mas a gente não pode ter pressa. Eu acho que são coisas que não andam juntos. Você acelera, mas é um ritmo que precisa ser seguro. E aí, quem vai ditar a segurança do ritmo é o médico que te acompanha. Então, assim, todos esses meses que a gente fez tratamento para endométrio, a doutora Fernanda falava, olha, o endométrio tá trilaminar, o endométrio tá bonito, né? Mas a gente não chegou num tamanho que ele pode ficar, que é o tema principal de tudo hoje que a gente lida, que a gente começou falando lá, que foi o meu primeiro diagnóstico, que foi o meu endométrio fino. Então, é muito... Tá vendo? Desafiador. Muito. Desafiador. Eu até lembro, né, Ju, acho que o penúltimo, ultração que a gente fez, falei, Ju, tá. Aí você já chegou no consultório. Você não gostou, né? Não, eu leio muito. Eu não consigo nem disfarçar, assim, sabe? Não gostei. Mas eu sou desde pequena, assim, sabia? Eu leio muito as pessoas. Aí eu falava pra minha mãe, aquela menina na escola não gostou de mim. E minha mãe falava, por que ela te falou alguma coisa? Ela não falou nada. Eu já sabia que ela não tinha ido muito com a minha fuça. Só do jeitinho que ela se comportava, me olhava e tal. Então eu tenho muito essa questão de leitura. Tanto é que eu falava pro Rafa, mas a médica falou alguma coisa?
Aí eu falei, não, mas ela não precisou falar nada. Aí ele, mas como você sabe? Eu falei, amor, eu conheço, eu consigo fazer a leitura dela, do que ela tá sentindo ali. E a doutora Fernanda é como eu, ela não sabe fingir, ela não finge o que ela tá sentindo. Aí ele falava, não, eu acho que você tá botando, como é que é, a carroça no fim dos bois, espera aí o negócio acontecer, tal. Tá derrubando a minha expectativa antes da hora. Eu falava, não, eu já tô te preparando. Já tô te preparando porque vai ser assim, isso. Vai ser isso, pode esperar. O juízo é uma coisa que eu acho importante também, né? A relação que a gente tem, né, de médico, paciente, enfim, a confiança que a gente tem, o diálogo aberto, né, de estou me sentindo bem, não estou me sentindo bem, porque eu acho que cada um vai se identificar de uma forma, né, de um atendimento, e você tendo essa confiança, o tratamento vai fluindo melhor, né, vai ficando de uma forma menos pesada, né, por mais que seja difícil, porque a gente sabe que é muito difícil, né, como por todas as variáveis que a gente já falou, mas a gente tem que, o que eu faço pelo menos, é tentar deixar o tratamento leve de alguma forma, que acho que isso colabora de alguma, né, de algum modo com as minhas pacientes, com você, enfim. Acho que isso é super válido. Não, e isso é muito humano, né? Porque aí a gente não tem como falar, vai ser incrível a mesma relação. Não, porque a troca é humana. Sim. E é isso que fez total diferença no meu processo, que faz eu me manter resiliente, que faz eu me manter com esperança. Porque todas as vezes que, não deu certo, mas assim, você sempre me encheu de esperança, você sempre me disse, existe outra possibilidade de tratamento, a gente vai tentar de uma outra forma. Você nunca chegou pra mim e falou, olha, agora eu já fiz, acabou, não tem chance de melhorar mesmo, é isso, tchau, um beijo. Como, por exemplo, eu vejo que algumas mulheres escutam dos médicos, porque tem médico que desiste de casos mais desafiadores, né? Tem médico que fala, eu não quero essa bucha aí, não. Já passa para outro. E aqui, em nenhum momento você me fez sentir dessa maneira, por mais que seja um caso desafiador. Você falou, não, tô com você até o final, a gente tá de mão dada, a gente vai batalhar, né, por esse milagre. E eu acho que isso fez toda a diferença no nosso processo. Eu vou chorar. Pronto, né? Fez toda a diferença no nosso processo, porque é muito importante pra gente se sentir acolhido. Sim. Sim, eu acho que... E foi a primeira sensação que eu tive quando eu passei com você na primeira consulta, de acolhimento, assim, de... Nossa, não tá me julgando, não tá me dizendo que eu tô aqui muito tarde, não tá me colocando um monte de empecilhos e tá dizendo pra mim, não, vamos lá, vamos correr atrás disso, vamos junto, que existem muitas possibilidades. Existem alguns diagnósticos, mas existem muitas possibilidades. Então, isso fez total diferença. Então, a gente fala que se hoje a gente tem lá o nosso milagre, a possibilidade do nosso milagre, isso se deve a você e a gente é muito grato por isso. E eu também. Então, vamos parar, tá? Eu falo que eu sou realmente muito grata pelo que eu faço e pela possibilidade, né, que eu tenho de realmente estar junto com vocês para realizar um sonho, né? Eu acho que isso é tão gratificante, tão bom, que eu não me vejo fazendo outra coisa e é isso que dá sentido para minha vida. E eu vejo no seu Instagram, eu acho maravilhoso, que aí os nenéns vão fazendo 1 ano, não sei o quê, e as mães mandam as cartinhas. Eu falo, eu quero viver isso aí também. Vamos lá. Deus, eu falo, quero viver isso aqui também. É isso. É isso, então acho que essa é a expectativa que fica. A gente fica, óbvio, com a expectativa de que tudo dê certo e de viver o nosso sonho. Nossa expectativa é viver o nosso sonho mesmo, de maternar, de paternar e viver os desafios, né, da maternidade. Que é uma outra etapa, viu, Ju? É isso. A gente grava um outro videocast sobre isso depois, né, dos desafios da maternidade. Sim, a gente quer. Muito bom. Ju, foi um prazer te ter aqui. Eu acho o prazer que foi meu. toda essa fala, né, todo esse lugar, você ser tão aberta para falar sobre isso, só tende a ajudar mais pessoas, que acho que é um tema tão complexo, tão difícil de falar, que pode machucar, né, mas que a gente fica firme e fala mesmo para levar informações para mais pessoas, informações de qualidade, que é o que eu falo, tem esperança, né? Enquanto tem óvulo, tem espermatozoide, a gente tem esperança. Então, que a gente não pode parar.
É isso. Ai, maravilhosa. Não podemos parar mesmo. E eu sou a pessoa que acredita que nós temos que fazer a nossa parte para conquistar aquilo que a gente sonha. Então, desistir para mim nunca foi uma possibilidade. Então, que a gente possa fazer um outro videocast falando, né, que deu tudo certo. Deu tudo certo. Que estamos aqui barrigudos ou que já estamos aqui grávidas e com o neném no colo e que a gente possa ir compartilhando, né, o que a gente fez para que a gente conseguisse sucesso num caso tão desafiador. É isso. Juliana, muito obrigada por compartilhar sua história conosco. Tenho certeza de que essa história vai ajudar muitos que estão passando por situações similares. E para você que nos assistiu, lembre-se, a jornada da fertilidade é única para cada pessoa, mas com o apoio certo, os desafios se tornam mais fáceis de superar. Até o próximo episódio do Sonho Bem-vindo, onde continuaremos trazendo mais informações sobre fertilidade, saúde reprodutiva. Até logo!